Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Matheus, sou aluno aqui de Engenharia Mecânica do campus FJ Macaé. Junto com o Murilo e com o Armando, nós estamos apresentando esse trabalho que vai falar sobre o método de pesquisa do levantamento do tipo survey. Como base para essa apresentação, estaremos utilizando esse livro, Metodologia de Pesquisa para Engenharia de Produção e Gestão de Operações. Essa apresentação tem um cunho mais introdutório, caso vocês tenham algum questionamento ou vocês queiram um conhecimento mais aprofundado, recomendamos que você procure nessa bibliografia. Então, o que é o levantamento do tipo survey? Vocês já foram em algum restaurante, algum teatro, e depois vocês tiveram que preencher algum formulário, se vocês gostaram, se vocês não gostaram? Então, isso é basicamente a mesma coisa que a pesquisa do tipo survey faz. Ela é uma pesquisa de avaliação. Ela vai, como todo tipo de pesquisa, você está procurando alguma resposta para algum problema que você quer solucionar. Só que você vai fazer isso através de avaliação de alguns parâmetros. Como vocês podem ver nessa imagem, aqui consta o planejamento para você realizar uma pesquisa do tipo survey. Você define o objetivo da sua pesquisa, a partir disso faz o planejamento, questão da amostra, onde você vai pesquisar, quais pessoas, quando, quanto tempo. Feito isso, você vai fazer a observação dos dados, a análise descritiva. Caso você esteja trabalhando com algum tipo de dados que você quer passar em particular com um âmbito mais geral, você pode fazer uma análise inferencial, vai chegar às suas conclusões, se elas atenderem os seus requisitos iniciais, muito bem, terminamos a nossa pesquisa. Caso contrário, você formulou nossos objetivos e esse você realimenta esse ciclo. Então, nós temos principalmente dois tipos de variáveis, que são as variáveis quantitativas e as variáveis qualitativas. Quantitativas, ela está mais ligada com a categoria, com caracterizar a sua variável. A quantitativa, ela está ligada com a questão numérica, a questão da contagem. Por exemplo, nós podemos pensar em nota. A questão quantitativa seria você numerar a nota de 0 a 100. Caso você queira uma análise mais qualitativa, você pode usar aquele sistema que você classifica de A até F. Temos dois tipos de pesquisa do tipo survey, que é a pesquisa observacional e a pesquisa experimental. Na pesquisa observacional, você não interfere no meio que você está pesquisando. Já na pesquisa experimental, você realiza esse tipo de intervenção. Dentre a pesquisa observacional, você tem o levantamento populacional, que ele pode se dar de forma contínua, que ele é realizado constantemente, periodicamente, que são intervalos de tempo pré-definidos, e ocasionais, que caso você tenha alguma necessidade de realizar, você realiza de forma esporádica. O órgão que mais trabalha com a questão do levantamento populacional é o IBGE. E a diferença do levantamento populacional para o amostral é que no populacional você trabalha com toda a população que você está pesquisando. Por exemplo, você vai pesquisar numa escola, você teria que entrevistar todas as pessoas que estão ali naquela escola. Já no amostral você não obrigatoriamente tem que trabalhar com todos os indivíduos. Você pode trabalhar com uma amostra menor e depois expandir esses dados por um espaço amostral maior. Então, do levantamento amostral, você tem que se preocupar com alguns requisitos. Tem a questão da população-alvo que você vai pesquisar. Por exemplo, vamos trabalhar, por exemplo, com uma questão de pesquisa sobre a implementação de jogos por um aplicativo de celular. Se eu estou querendo implementar algo de jogos, não vai fazer muito sentido eu fazer pesquisa com pessoas de maior idade, que não estão tão ambientadas com esse sistema de jogos, nem mexem tanto com a questão do celular. Então, esse tipo de pessoa que você vai pesquisar tem que ser muito bem definido. Além disso, tem a questão da unidade amostral e unidade de informação. Por exemplo, se você vai trabalhar com pesquisa domiciliar, a sua unidade amostral seria a casa, mas a sua unidade de informação são as pessoas que moram nessas casas. Elas podem ser iguais em alguns quesitos, mas em outros elas podem ser divergentes. O instrumento de coleta vai ser, se você vai fazer pesquisa pela internet, se você vai fazer um questionário, se você vai fazer entrevista com a pessoa cara a cara, você tem que ser muito bem estabelecido para que ele consiga responder ao seu questionamento inicial. Então, dos levantamentos amostrais, nós temos o plano amostral probabilístico, que é dividido em 4 situações, que essas imagens aqui ao lado elas vão ajudar a gente a diferenciar cada uma delas. A primeira é a amostra casual simples. Eu tenho um grupo de pessoas que tem uma característica comum e dentre eles eu escolho aleatoriamente quem vai responder aquela minha pesquisa. Em seguida, nós temos a estratificada. Vocês podem observar
Ao contrário do anterior, nós temos dois grupos que são caracterizados por uma característica distinta. Por exemplo, pode ser grupo de homens e grupo de mulheres. Então, para realizar a pesquisa, eu tenho que fazer uma seleção aleatória em cada um desses grupos, tem uma característica em comum. Em seguida, nós temos a amostra sistemática, que apesar de que ela vai utilizar alguma ordem lógica para você realizar a seleção da sua amostra. No caso desse exemplo que nós estamos utilizando, a cada 3 pessoas, você vai selecionar uma pessoa para estar realizando sua pesquisa. E a amostra conglomerada, você vai dividir eles em grupos pré-definidos. Por exemplo, a gente poderia estar falando de bairros. Cada bairro seria um grupo e dentre eles você retiraria amostras aleatórias. O outro tipo que nós temos é o não probabilístico, que ao contrário do anterior, você vai selecionar o seu grupo de estudo a partir de determinadas características. Por exemplo, eu quero desenvolver um fármaco ou algum produto de esporte. Eu já direciono a pessoa que vai responder o meu questionamento para o tipo de produto que eu estou querendo desenvolver. A diferença entre um e outro é que no probabilístico eu posso, a partir da minha amostra, levar esse resultado para um âmbito geral. Porque como eles foram definidos aleatoriamente, eles representam bem o que aquela população diz. Já no não probabilístico isso não é possível. Aqui você tem um exemplo de pesquisa do tipo experimental. Você quer avaliar a adesão de uma tinta. Você tem amostras A1 e A2 e A3. Isso vai depender também do tipo de imersão, que pode ser do tipo P1 ou do tipo P2. Esse experimento ele funciona do tipo cruzado, porque você tem duas variáveis que você está analisando, tanto o tipo, qual é a tinta e qual é o tipo de aplicação. Como você está trabalhando com o experimento, é uma pesquisa experimental. Esse é um dos exemplos que você tem mais formas de pesquisa experimentais. Oi pessoal, meu nome é Murilo Prudente e eu vou falar um pouco para vocês agora da análise exploratória dos dados e os métodos de análise de dados. Depois de você ter feito o levantamento dos dados, é importante que você corrija e consista os dados para evitar erros durante a análise, né? Os dados eles podem ser divididos em dois grupos, quantitativos e qualitativos. Dentro dos dados quantitativos, nós podemos usar medidas de posição e variabilidade para entender melhor os dados. Essas medidas são a média, a mediana, quartis, variância, desvio padrão e amplitude. E a gente pode utilizar alguns gráficos que vai corroborar com toda a nossa análise, como o histograma e o boxplot. Na análise qualitativa, dos dados qualitativos, a gente pode utilizar a moda como uma medida de posição e o gráfico de barras para poder identificar melhor a nossa análise. Aqui eu apresento para vocês as medidas de posição e a variabilidade. A média amostral, que é a soma total dos valores de cada item dividido pela quantidade de itens. A mediana, que ela vai pegar os itens que estão ali na média de todos os dados, na metade do total de dados, né? Eles vão estar ordenados em ordem crescente, e você vai pegar o dado que está ali no meio. Né? O primeiro quartil você pega 25% primeiro, né? Eles vão estar ordenados em ordem crescente. O terceiro quartil, eles vão estar também ordenados em ordem crescente, que vocês pegam o valor que ocupa uma posição de 75%. Tem a amplitude amostral, você vai pegar o valor máximo menos o valor mínimo e vai ter o valor de R. A variância, que você vai pegar o desvio quadrado, ele é o desvio quadrático médio, né? Então você vai pegar o somatório do seu valor menos a média ao quadrado dividido pelo total de amostras menos 1. Você tem o desvio padrão amostral, que é o dp, que ele é igual à sua variância amostral. E tem o intervalo interqualítico, que é o seu terceiro quartil menos o seu primeiro quartil. E aí, durante alguns dos conceitos importantes da análise dos dados é o erro amostral, que é a distância entre a média da amostra e a média da população, ou seja, um menos o outro. Ele diminui com o aumento da amostra, ou seja, ele é inversamente proporcional ao número da amostra, e ele aumenta com a dispersão da população em torno da média, ou seja, ele é diretamente proporcional à dispersão da população. Aqui a gente tem, na primeira equação, o valor que determina a nossa amostra, né? Esse C é uma constante, o dp é a dispersão da população, o EA é o erro amostral,
E quando a gente está tratando de dados quantitativos, a gente tem um valor de DP, e quando a gente está usando dados qualitativos, a gente tem um outro valor de DP. E aqui na tabela ao lado, a gente consegue ver qual é o valor de confiança para essa constante C. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre as diretrizes para a análise de dados, né? Quando a gente vai fazer a análise de dados, a gente tem que pensar no tipo de relação que a gente tem. Se é uma relação de dependência, ou seja, para cada valor eu tenho uma resposta, para cada entrada eu tenho uma saída, ou se eu tenho uma interdependência, ou seja, eu vou ter vários fatores que vão me levar a uma saída. Aqui a gente tem quais são as relações de dependência, o que vai fazer a gente determinar qual é essa relação. A gente pode utilizar vários métodos, mínimos quadrados, Poisson, método logística, o variable, exponencial e o método beta. E é importante que esses dados eles obedeçam uma distribuição normal, tenham uma variância constante. O método mais utilizado é o método dos mínimos quadrados, que ele é o método mais simples de ser executado. E aqui, então, nessa figura a gente consegue ilustrar os tipos de relação. Então, os tipos de dependência, eu vou ter um resultado final que depende de um valor, eu tenho uma distribuição normal. É importante que a gente, caso tenha valores que tenham variâncias diferentes, eles não sejam, não tenham homogeneidade na variância, a gente tem que linearizar esses dados, ou seja, a gente tem que pegar e transformar essa variância bem parecido ali para todos eles. Então a gente faz um modelo linear para poder deixar eles bem parecidos. Aqui a gente tem os modelos de regressão, né, com as respostas qualitativas do sistema. Então se eu tiver uma resposta qualitativa, né, uma variável, eu tenho alguns tipos de análise e modelos que eu posso fazer. Tem a análise de preferência, que ela é uma análise qualitativa ordinal, como se a gente, por exemplo, fosse fazer um lançamento de um produto. Qual produto você prefere? Você ordenaria ele na ordem de preferência. E você tem a análise discriminante, que é uma análise qualitativa nominal, ou seja, você vai determinar e classificar em nomes, por exemplo, espécies de animais. Aqui eu tenho uma análise de dependência. Eu vou verificar como que ela depende de quantas respostas, se ele é uma dependência só, e aí tem uma ou mais respostas, né? E a gente consegue ir agrupando todos esses figuras que foram passando em um modelo todo, em uma diretriz só para poder fazer essa análise. Na análise de variância multivariada, as respostas são quantitativas e as variáveis auxiliares qualitativas. Na correlação canônica, a gente utiliza ela quando envolve um vetor resposta e um vetor com variáveis auxiliares. Depois de a gente ter toda essa classificação, é importante que a gente agrupe os dados em famílias para poder fazer uma análise melhor, né? E a gente consegue resumir isso aí. A seguir, ela demonstra como é feito um agrupamento de nomes, de observações, né? Aqui a gente tem os níveis de agrupamento. Por exemplo, o Rice Krispies e o Sugar Snacks foram o primeiro agrupamento, são os itens mais parecidos, e esse agrupamento ele parece como o Super Sugar Crisp, e assim sucessivamente até você chegar no nível total de agrupamento. Oi, meu nome é Armando, e dentro desse trabalho de levantamento de survey, eu vou falar um pouco sobre os tipos e a estruturação dos levantamentos de survey que podem existir. Basicamente, existem 3 tipos de levantamento de survey. Eles são aplicados diretamente nas áreas relacionadas à gestão e engenharia de produção, mas podem ser aplicados em qualquer outra área. Na área farmacêutica, na área industrial, qualquer área você pode fazer um levantamento de survey. Os 3 principais tipos de levantamento de survey são o explanatório, o descritivo e o explanatório. O levantamento do tipo explanatório ele é basicamente aplicado para estados iniciais da pesquisa. Ele objetivo é adquirir uma visão inicial sobre o tema, entender melhor o tema que você vai pesquisar, dar uma base para uma pesquisa mais detalhada e ele não necessita de nenhum modelo conceitual bem definido.
Ele vai servir de definição para o seu modelo conceitual. O próximo é o tipo descritivo. O levantamento do tipo de survey descritivo, ele tem o objetivo, o entendimento da relevância de certo fenômeno e descrever uma população. Ele possibilita fornecer subsídios para a construção de teorias e refinamento delas. Você está fazendo um estudo, uma pesquisa, e você precisa refinar uma teoria ou dar base para uma teoria que você vai utilizar, você usa esse tipo de levantamento. Em geral, ele requer a definição de questões a serem endereçadas com argumentação lógica para uma escolha de uma amostra. O tipo exploratório ou confirmatório ocorre para provar um fato que você já estudou. É como um experimento populacional de uma teoria já conceituada na sua pesquisa. A coleta é tomada com o objetivo específico de testar a adequação das variáveis ao fenômeno. São testadas hipóteses de relação causal. Nesse quadro fica muito fácil entender a diferença entre cada uma delas. Se você pegar, por exemplo, as hipóteses de pesquisa, no tipo exploratório não são necessárias, enquanto nos descritivos as questões devem ser claramente definidas e no exploratório as hipóteses devem ser claramente estabelecidas e associadas ao nível teórico. Um outro exemplo são os critérios de seleção, que no exploratório é por aproximação, enquanto no descritivo e exploratório você tem que escolher de forma que embase a sua teoria. Tem que ser explícito e com argumentos lógicos. O tamanho da amostra também difere entre cada um deles. Os requisitos para cada tipo de levantamento de survey, o tamanho da amostra varia para cada um desses três tipos. A gente conclui dessa imagem que o tipo exploratório é o que demanda de mais requisitos, é mais rigoroso, mas os resultados também são mais robustos. A estruturação do levantamento de survey, basicamente, começa com a ligação do levantamento que você vai fazer com a teoria que você está pesquisando. Depois, você parte do projeto do survey, que é a parte mais importante. São todas as operações, são todas as etapas antes da pesquisa em si, do levantamento. Você define as restrições, especifica as necessidades da informação, define o público-alvo, seleciona os métodos de coleta e desenvolve os instrumentos que você vai usar para coletar esses métodos e analisá-los. Feito isso, você cria um piloto que vai ser o seu levantamento teste. Você vai aplicar ele em um grupo pequeno, uma amostra pequena, e vai ver quais são os resultados satisfatórios. Verifica a qualidade, toma os feedbacks, faz as devidas alterações e aí aplica. A aplicação, basicamente, é a coleta de dados para a posterior análise. Você coleta os dados para o teste da sua teoria, dependendo dos tipos que eu já falei anteriormente. Feito isso, você vai analisar, e para analisar você precisa de algumas ferramentas, em geral, estatísticas, para facilitar a sua análise. E por fim, você gera um relatório com os resultados do seu estudo. O desenvolvimento parte a partir da parte do planejamento, que, primeiramente, você tem que estabelecer um modelo teórico, a elaboração das explanações, o que vai ser explicado a partir do seu levantamento. Você tem que definir os chamados constructos, que são os elementos conceituais relevantes para você entender o levantamento que está sendo feito. Você tem que estabelecer, não necessariamente, mas é importante que você estabeleça proposições que apresentem e discutam o papel dos constructos, os conceitos relevantes, relacionando eles entre si. Essa imagem explica com clareza o que eu acabei de falar anteriormente. Inicialmente, você define os construtos, que são os conceitos relevantes, teóricos. Depois, você parte para as proposições, que vão limitar a relação entre os construtos. Depois, você define as hipóteses e desenvolve a pesquisa. Vamos para a parte agora da caracterização da população em amostra. É a parte crucial do levantamento do tipo survey. Você tem que pegar uma amostra que defina bem o que você está estudando. Como o Matheus falou, não adianta você pegar um grupo da classe da melhor idade analisando jogos. Para isso, você precisa de uma amostra que tenha todas as características das pesquisas, para que a pesquisa não seja falsa. Recomenda-se usar características padrões, como desenvolvidas em algumas literaturas. Por exemplo, o SIC, Standard Industrial Classification Code, que diz quais são as características de uma pessoa que trabalha na indústria, por exemplo. O número de elementos tem que ser suficiente para que permita você generalizar o resultado da sua pesquisa para toda a classe.
e essa amostra tem que ter aleatoriedade, ou seja, capacidade de representar a população e seu tamanho, considerando os requisitos dos procedimentos estatísticos. Para a coleta de dados, você precisa levar em consideração algumas questões na construção do seu questionário. Geralmente, os questionários são feitos através de perguntas, sejam eles físicas, digitais, impressas, disponibilizadas na rede, enviadas por e-mail, mas podem ser feitos também através de entrevistas. As perguntas definem o questionário de forma no qual eles possam ser estruturados ou não, disfarçados ou não. O que seria um formulário estruturado? Seria um formulário onde basicamente possui questões fechadas. Questões fechadas são questões que não permitem qualquer tipo de resposta. Elas têm opções para a pessoa que está respondendo o questionário responder da forma que você melhor necessita. Um formulário disfarçado é onde a pessoa que está respondendo o questionário não sabe muito bem qual é o objetivo do questionário. Enquanto um questionário não disfarçado, todos os objetivos da pesquisa devem ser esclarecidos à pessoa que está respondendo. A construção do questionário não é uma tarefa fácil. Você tem que levar em consideração a quantidade de questões, a forma de apresentação, se você vai usar o uso de escalas numéricas ou não, de escalas graduais, de 0 a 5, de 1 a 10, se você vai usar questões abertas ou fechadas, se vão ter questões dictômicas, ou seja, sim ou não, tritômicas, sim, não, não sei, se vão ser múltipla escolha. Sobre as questões abertas, a gente tem algumas vantagens e desvantagens. Vantagens para as questões abertas seriam que é de mais fácil elaboração, mais fácil coletar os dados, porque as pessoas que vão responder não vão estar restritas às opções que você deu para ela e vão responder sem a influência das respostas previamente estabelecidas, as opções. As desvantagens seriam a dificuldade de entendimento, os erros que possam vir a ocorrer por falta de interpretação, as respostas vagas e a difícil tabulação e análise dessas respostas. Para os questões fechadas, as vantagens seriam mais fácil entendimento, a facilidade de tabulação e a possibilidade de combinação de uma questão fechada e aberta. Por exemplo, uma pergunta de sim ou não com caso não, por quê? As desvantagens das questões fechadas são que uma escolha de uma resposta por falta de opção pode ser possível, a dificuldade de análise de todas as alternativas e a maior tempo de preparação, porque você precisa estudar quais são as opções que podem vir a ser uma resposta da pessoa que está respondendo. Você pode utilizar a opção de escalas, quantitativas ou qualitativas, onde quantitativas seriam escalas de 0 a 10 e qualitativas seria de ruim, péssimo até ótimo. Você pode relacionar as duas também. Você precisa, fundamentalmente, estabelecer orientações para o preenchimento do formulário. As questões devem ter instruções ou o formulário deve ter anexado instruções para responder o mesmo. Antes de você implementar o questionário, ele deve ser testado e conflitado, as sugestões devem ser tomadas para melhorá-lo e se tiver o uso de alguma palavra específica, de alguma área ou de um jargão, você precisa de um glossário para explicar. A coleta de dados, na coleta de dados você deve ter um cuidado na taxa de retorno. A taxa de retorno de resposta do seu formulário deve ser maior que 50%. Se for menor que isso, significa que você formulou mal o questionário e você precisa tomar ações para ou corrigi-lo ou fazer as pessoas respondê-lo, aumentando sua taxa de retorno. A apresentação, clareza, a qualidade e uma carta de instruções acompanhando o formulário, o questionário, ajuda na melhora dessa taxa de retorno. Para análise de dados, você pode optar por métodos paramétricos ou não paramétricos. Os métodos paramétricos usam basicamente análise estatística, intervalo em razão de dados quantitativos discretos ou contínuos. Os não paramétricos são qualitativos. É um pouco mais difícil de trabalhar com métodos paramétricos, mas o resultado é sempre melhor. Nessa imagem, você tem um exemplo de um planejamento para a implementação de um levantamento tipo survey. Nesse caso, ele faz a revisão bibliográfica, análise de 3 questionários, para depois elaborar o questionário dele, faz 2 testes para ver se o questionário está tendo uma boa aceitação
elabora as cartas explicando como deve ser preenchido o formulário, pesquisa endereços para que possa ser enviados o questionário e tenha a resposta, cria tabelas no Excel e envia os questionários. As pessoas que não responderem, ele reenvia esses questionários para que possa ter uma taxa de retorno maior, cadastra as respostas, envia uma carta de cobrança caso necessário para aumentar também essa taxa de resposta e no final de tudo ele fecha a pesquisa e gera um relatório. Concluindo o nosso trabalho, a abordagem da metodologia tipo survey é bastante confiável, mas se for utilizada corretamente. 30% dos artigos publicados nos principais periódicos de publicação são do tipo empírico. Desses, 60% usam o levantamento tipo survey. No entanto, como eu já disse anteriormente, ele deve ser bem planejado. Então, pessoal, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Curta, compartilhe o vídeo, Assine nosso canal. E qualquer sugestão, crítica, qualquer coisa, e se esse vídeo contribuiu para o seu aprendizado, alguma coisa, escreve aqui embaixo, compartilha com a gente assim, o que vocês conseguiram. Se tiver alguma dúvida, pode mandar, pode comentar. Vão ter outros vídeos sobre assuntos relacionados. E no mais, a gente vai deixar aqui embaixo a bibliografia, caso vocês queiram um estudo mais aprofundado, é só consultar aqui. Obrigado. Valeu.